Mas então começa explicando para a gente o que é LGPD, o que essa sigla significa e por que ele é tão importante. Vamos lá, Tati. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei super recente no Brasil, ela é de 2018, mas que, na minha opinião, eu sempre digo isso, ela chegou muito tarde aqui. Toda a nossa referência de proteção de dados e de privacidade é da cultura europeia, vem de lá. Eles já têm regulamentação sobre esse tema há muitos anos e isso está muito no sangue deles. Assim, qualquer pessoa que você fale na rua sabe o que é o GDPR, que é o regulamento deles. E aqui isso ainda não tinha chegado. O que aconteceu com a gente aí nos últimos 20 anos, né? Enfim, quem acompanhou a evolução da tecnologia nesses últimos 20 anos viu que parece que a gente viveu 2000 anos de evolução, né? Se parar para pensar, em 2000 a gente não tinha, enfim, smartphone, e hoje a gente faz tudo por aplicativo. A gente pede comida, a gente se transporta, a gente, enfim, namora, né? A gente faz praticamente tudo pelo aplicativo. A gente é muito dependente. Acho que qualquer pessoa que você... A gente usa a internet para fazer entrevista. Pois é. Pois é, exatamente. Isso é um lado muito legal, inclusive, né? Que a gente não precisa estar na mesma cidade, a gente pode, enfim, falar com qualquer pessoa. Você poderia estar me entrevistando se eu estivesse em outro país, a gente estaria aqui viabilizando esse encontro. Então, eu acho assim, o que as pessoas precisam saber, e eu acho que grande parte aí é minha responsabilidade e de todos os profissionais de proteção de dados, é que proteger o dado pessoal é muito importante, tá? Então, assim, eu acho que isso não está ainda na cultura do brasileiro, no nosso sangue. A gente, foi ano passado isso, em fevereiro de 2021, que o direito à proteção de dados passou a fazer parte da lista de direitos fundamentais da nossa Constituição, né? E nessa lista tem o direito à vida, então, assim, eu acho que qualquer pessoa comum que você pare na rua e pergunte se ela sabe que o direito à vida é tão importante quanto o direito à proteção dos dados, ela não tem essa noção ainda. Isso não está no nosso sangue. Então, é muito importante falar disso. Eu agradeço muito a você também o espaço de trazer esse assunto aqui. Você que tem um alcance aí com jovens e tal, é muito importante falar disso. Não tem um momento, acho que não tem um dia na nossa vida que a gente não tenha que incluir um dado nosso, nem que seja um nome e o WhatsApp para contratar alguma coisa, né? Para um cartão de crédito, alguma coisa. Então, isso não vai ter volta, né? Estamos isso sempre em frente, e eu acho que a questão é como fazer isso protegendo o direito do titular de dados, né? Então, assim, deixando bem claro aqui que eu não sou contra a evolução tecnológica, o desenvolvimento tecnológico de um país, de forma alguma, mas a lei veio trazer para a gente a proteção ao titular de dados. Eu acho que esse é o ponto-chave da lei, entendeu? Então, enfim, se eu estiver falando muito, você me corta, mas se você deixar, eu vou ficar falando aqui sobre isso. Não, eu estou acompanhando o teu raciocínio, eu acho que, né, eu pode deixar que eu vou intervir quando eu achar necessário, mas você está explicando a base, assim, é uma aula, né? Pois é, a base vai lá, engata aqui e vamos embora. Então, tá bom, porque muita gente não sabe realmente. Então, assim, eu gosto de começar do básico, trazer esse contexto histórico aí de quando a lei chegou, deixar claro que ela teve um período de vacácio, que a gente chama tecnicamente no direito de vacácio legis, que é quando vem uma lei nova, mas ela ainda não entra em vigor, porque ela dá um tempo para a sociedade se adaptar, e isso aconteceu com a LGPD. E em 2020 ela entrou totalmente em vigor. O que aconteceu em 2020? A parte referente às sanções administrativas e judiciais passaram a entrar em vigor, ou seja, ela deu aí um período para as pessoas se adaptarem. Pessoas que eu digo, pessoas físicas e jurídicas, né? Porque, enfim, as empresas precisam se adaptar também. E a partir de 2020, 2021, ela começou podemos dizer que assim, começou a incrementar essa parte aí da fiscalização, né? E eu percebo que a postura do órgão de proteção de dados que nós temos, que é a ANPD, não é de sair aplicando multa por aí, né? Então, assim, eu acho que a visão deles tem sido bem
bem interessante no sentido de que, o importante é que as pessoas tenham a cultura de proteção de dados viva dentro das empresas, não só que elas se adaptem no sentido de ter papel. Olha, eu tenho papel, eu tenho uma política de privacidade, está aqui. Mas ninguém sabe o que é, ninguém lê, ninguém usa isso no dia a dia. Isso não é o objetivo. O objetivo é que isso faça parte do dia a dia dos colaboradores das empresas. E, é claro, infrações serão cometidas e o órgão está aí para fiscalizar e multar, se for o caso, e inclusive até sancionar, enfim, de forma judicial. Mas esse não é o objetivo principal. Eu acho que está tendo um tempo aí de adaptação para todo mundo. Então... Ai, meu Deus. Voltou. Gente, isso faz parte. Marinheira aqui de primeiríssima viagem. A primeira vez que eu estou recebendo alguém aqui. Então, bora lá. Vou refazer a pergunta que você não ouviu. Uhum. Na prática, para quem é influencer, para quem lança infoproduto, vai fazer diferença? Onde é que a gente tem que ficar atento? Onde é que a gente tem que tomar cuidado? Tem alguma prática que a gente, a partir de agora, é obrigado a fazer? A gente pode ser penalizado se não fizer? Explica no dia a dia aí o que a gente tem que ficar esperto agora, o que a gente tem que ficar atento. Vamos lá. Existem diversos tipos de infoprodutores, né? Para começar, um infoproduto, ele pode ser desde um e-book até uma mentoria, um curso online. Então, assim, existem diferentes frentes de negócios, né? Mas vou falar aqui de uma forma genérica que atenda a todos, inclusive aos influencers também. O artigo 18 da lei é um artigo importantíssimo, que ele traz os direitos dos titulares de dados. Quem é o titular de dados? Eu, você, todo mundo. A lei fala em pessoas naturais, são as pessoas físicas. Então, assim, todos nós somos titulares de dados. Então, a partir de agora, se você tem... A gente é titular dos nossos dados, é isso? Exatamente. É titular do seu próprio dado, né? Exatamente. Endereço, identidade, pai e mãe, filiação, essas coisas. Exatamente. E por aí vai. Existem, enfim, esses são os óbvios, mas existem também os não óbvios, tá? Que depois eu posso falar mais adiante. Mas, enfim, existem diversos tipos de dados pessoais e eu acho que o que é importante, o que a lei traz assim de principal, é o princípio que se chama autodeterminação informativa. O que é esse princípio? É justamente o empoderamento que ela dá ao titular de dados. Então, você me perguntou, o que na prática muda para quem é infoprodutor? Primeira coisa, é o princípio da transparência. Sempre que houver dúvida em relação, será que eu estou agindo certo ou não em relação a esse dado pessoal, é pensar... Eu estou sendo transparente com o titular de dados, ou seja, com os leads, né? O principal para qualquer infoprodutor é captar leads, né? Senão ele não consegue produzir, né? Então, para quem não sabe, os leads são os potenciais compradores daquele produto. Potenciais clientes, né? Exatamente. É o mercado consumidor dele. E que, no final das contas, somos nós, as pessoas físicas. Então, em caso de dúvidas, eu sempre falo para os meus clientes, isso eu oriento, você para e pensa, se você estivesse do outro lado e você fosse o titular de dados, né? Você fosse um potencial cliente, e você tivesse essa atitude, você gostaria? Você se sentiria confortável? E aí, é claro, né? É muito importante ter uma assessoria jurídica nesse momento, por quê? Porque o artigo 18 elenca diversos direitos dos titulares. Qualquer infoprodutor, na verdade, qualquer empreendedor, né? Qualquer empresário de qualquer área, eles têm que estar preparado para atender esses direitos. A título de exemplo, tá? O primeiro direito é, eu como titular de dados, a partir de agora, eu posso questionar qualquer empresa o que ela tem sobre a minha pessoa lá, no banco de dados dela. Essa é a primeira pergunta. Respondendo a isso, ok, Verônica, ou eu não tenho nada, ou eu tenho aqui o seu CPF, o seu endereço. Meu outro direito direito de retificação, ou seja, de corrigir esse direito, de corrigir esse dado, ou de pedir também a exclusão desse dado. Se eu não quiser mais, eu posso virar, olha, eu não quero mais me relacionar com a sua empresa, não quero mais receber nenhuma propaganda, nada sobre vocês, então, por favor, excluir meus dados. Isso daí é o direito básico, vamos dizer assim, do titular de dados. E aí, do outro lado, o que o infoprodutor tem que ter em mente?
ele tem que cumprir o prazo da lei para responder esse tipo de pergunta, ou seja, eu acho que ele tem que implementar processos internos de gestão mesmo, de resposta rápida ao consumidor, né, ao potencial cliente dele, e ao público em geral, porque eu posso até não ser um potencial cliente por um erro, eu recebi alguma coisa daquela empresa, eu quero saber por quê. Tipo, eu nunca me relacionei com essa empresa, então por que eu estou recebendo uma propaganda, alguma coisa desse gênero, e eu não quero mais, simplesmente. Então, existe um prazo na lei para cumprir esse tipo de coisa, e a empresa que está 100% adequada à lei, ela já passou por todo o processo de adequação, tem diversas etapas, e ela já está lá no final do processo com o trâmite interno dela de dados pessoais bem azeitado, no sentido de que ela não mantém o dado por tempo excessivo. Então, assim, é claro que erros podem acontecer, né, a qualquer momento, mas é claro que se ela passou pelo processo de adequação, ela vai conseguir dar esse retorno para o titular de dados e ela vai conseguir também não manter o dado ali por tempo além do necessário, né? Antigamente, qual era a visão das empresas? Vamos assumir aqui que precisamos do máximo de informação possível de todos os nossos potenciais clientes, porque isso faz eu conhecer o meu público melhor, faz com que eu venda mais para ele, né? E isso nos favorece, né, no setor de marketing e vendas. Então, a mentalidade era, eu tenho esses diversos dados sobre a Tati Pinheiro aqui, eu não sei nem para quê, mas eu vou deixar aqui, porque em algum momento eu vou usar. Hoje não pode. Todo dado que você tenha. Sem falar na venda, né, dos dados, dos famosos mailing lists, né, porque ainda tem isso, né, que é uma coisa que é errada, mas que é uma prática muito comum no mercado, né? Exatamente, isso acontecia direto, isso hoje em dia não pode, a lei proíbe isso. Então, assim, na verdade, qual é a postura correta do infoprodutor? Captação de leads, ok, tenha um processo interno para captação de leads. Agora, tenha mapeado todo o fluxo de dados que transitam pela sua empresa, tendo a consciência de que o dado, ele nasce, vamos dizer assim, se desenvolve, ou seja, ele passa por diversos setores e em algum momento ele morre, ou seja, em algum momento tem que haver o descarte desse dado, né? Por isso que existe um documento, inclusive, chamado Política de Descarte de Dados. E a ideia é que ele não fique por um tempo além do necessário. Então, assim, na prática, em síntese é isso, sabe? Em caso de dúvida, pense, eu estou cumprindo os princípios legais de transparência, de adequação da finalidade, ou seja, o princípio da finalidade, o que ele disse? Eu tenho aquele dado, eu tenho que ter um motivo. Para que eu preciso daquele dado? Né? Então, assim, para que eu vou usar esse dado? Então, esse é um dos princípios da lei. É isso, é questão de transparência com o titular de dados. Esse tem que ser o foco do infoprodutor.